Tudo bom, gente? Feliz 2025. Estamos de volta às nossas gravações, tá? Mensais do nosso Que Nem Insight, voltando aí para janeiro de 2025. E o que a gente está falando aqui? Nosso Que Nem Insight, O Feitiço do Tempo. Aquele filme você já deve ter visto com Bill Murray, tá? Em que ele vive todo dia, o mesmo dia, e ele está preso naquele loop temporal, tentando sair dele. E gradualmente ele vê que ele tem que melhorar, né? Ele tem que se transformar para que aquele loop temporal acabe e ele saia daquele ciclo eterno e viva uma vida melhor. Qual é a analogia aqui? A gente está fazendo analogia com as nossas crises recorrentes no Brasil, que infelizmente a gente vive elas, pelo menos por toda a minha carreira profissional, tive que viver esse tipo de crise e parece que nós estamos novamente em algum tipo de crise aqui no Brasil, que eu e a grande Daniela Lima, super companheira de Economia Brasil, a gente vai bater um papo aqui e tentar explicar para vocês o que está nesse Que Nem Insight, que está ali no nosso blog da Quineia, tá? Vai lá no blog da Quineia, você vai poder pegar ali o PDF desse Que Nem Insight e aprender um pouco mais. Deu um trabalho para fazer isso, mas a gente acha que tem um material legal, né, Dani, para falar. Tá bem caprichado. Dani, vamos lá, vamos começar, tá? Fala um pouquinho para a gente, vamos começar um pouco, as crises do Brasil ao longo do tempo, o que a gente tem vivido e como é que essa crise está se configurando? Rui, a gente tem aí um problema, o Brasil tem um problema fiscal que não é de hoje, né? Então faz tempo que a gente discute a trajetória da dívida que sobe, os gastos que crescem e a disposição do governo em fazer ajuste fiscal que oscila ao longo do tempo, né? Quando a gente olha o histórico nosso da dívida, né, a gente já teve o default da dívida em 82, congelamento da poupança, que não deixa de ser ali um certo default da dívida. A gente teve que renegociar a dívida externa em 93, a gente teve a crise da moeda em 99, na crise de 2001 foi uma crise de confiança e de dívida externa, a gente teve a crise da Dilma ali em 2014, foi uma crise também de confiança e de fiscal, e agora a gente está numa situação em que a dívida cresce a taxas elevadas, a gente tem um déficit em conta corrente e tem um governo que parece que tem pouca disposição a fazer alguma coisa para trazer essa dívida para o equilíbrio de volta. Certo. E lembrando tudo aquilo que a gente conversa há tanto tempo, né, Dani, que a gente novamente escreve nesse paper, até com bastante mais detalhes, né, em que é a trajetória que a gente tem vivido, né? A gente tem problema fiscal, desde a Constituição de 88, a gente eleva a carga tributária, daí eleva o gasto, isso a gente mostra no nosso paper, muito acima do crescimento potencial do PIB, né? Então vai nesse eterno ciclo de aumento gasto, aumento receita, né, e aumento dívida PIB, né, o giro muito mais quente do que poderia girar a máquina pública brasileira, até o ponto que a gente chegou agora, né, que está ali no nosso paper, a gente está pagando quase 8% de juros em relação ao PIB, num primário que, se você considerar os precatórios, considerar os pares fiscais, tudo que tem dentro daquele primário, é um primário negativo no momento, com uma trajetória de dívida que continua bastante ascendente. E aí, como todo devedor, né, a questão é a disposição que essa pessoa ou que o governo tem de pagar ou acertar essa trajetória da dívida. Mas parece que Explica um pouquinho para a gente o seguinte, o que aconteceu com os fluxos de dólar e nossa moeda recentemente dentro dessa crise? Essa crise, Rui, ela teve início com a frustração que houve com o anúncio do pacote de gastos, né? Então o governo ele vinha prometendo um anúncio, um ajuste de gastos para garantir a sustentabilidade do arcabouço e trazer essa trajetória de dívida que está explosiva para uma derivada um pouquinho melhor. Então havia muita expectativa do mercado em relação a isso. E houve uma frustração muito grande. Não só o anúncio do pacote de gastos, os ajustes feitos foram aquém do esperado, e ao mesmo tempo o ministro da Fazenda ele foi obrigado a anunciar a reforma do IR que vai vir com um aumento de gastos tributários, né? Renúncias tributárias, né? Que é a isenção dos 5 mil. Isso trouxe uma percepção no mercado que a disposição do governo justamente a pagar essa dívida que está crescendo é muito baixa. E aí, em dezembro, Rui, sazonalmente é um mês que tem saída de dólar, por conta dos pagamentos que são feitos de dividendos, pagamentos de remessas de lucros de dividendos para as matrizes, mas particularmente nesse mês de dezembro, Rui, foi o pior mês de dezembro da história da série que começa em 93. A gente teve uma saída de 27 bilhões de dólares só no mês de dezembro. E o câmbio ele só não depreciou mais porque o Banco Central deu vazão, deu saída aí para esse fluxo, vendendo bastante das nossas reservas. Não, e você vê o efeito na moeda, né? Acho que o real se valorizou, a gente coloca isso no nosso paper, mais de 20% no ano passado. Foi a pior moeda, né? Foi a pior moeda disparada das principais economias, e não só isso, logicamente a pessoa que recebe aqueles juros que ela acha gordo
de 12% ao ano, na verdade, ela perdeu 12% em moeda estrangeira. Né? Aliás, mais do que isso, porque o dólar hoje está pagando 4,5% de taxa de juros. Né? Então, ela perdeu bem mais que isso, mantendo a posição real. Na verdade, as pessoas hoje, né, preferiram, né, a segurança do dólar norte-americano ao juro chamado gordo do Brasil. Né? E eu acho que a coisa interessante seria o seguinte, Dani, vamos tentar começar a pensar o que seria essa crise em relação a crises anteriores. Tá? A gente teve a crise de 2002, que foi uma crise de confiança, foi quando o dólar se valorizou bastante em relação ao real, né? No primeiro governo, antes do primeiro governo Lula, na entrada do primeiro governo Lula. Depois você teve a crise de 2014-15, né, com o governo Dilma. E aí você teve desvalorização cambial, movimentação do conta corrente. Hoje a gente tem um câmbio que já se desvalorizou alguma coisa e tem um conta corrente ainda negativo. Sim. Como é que esses movimentos se referem a crises como 2002 e 2015? Um bom ponto, Rui. A crise de 2002 ela foi diferente das outras pelo motivo qual a gente tinha uma dívida externa muito grande, né? Quando a gente pensa nos principais credores lá atrás, como a gente tinha uma dívida em dólar, a gente não imprime dólar, né? A disposição ali dos estrangeiros a financiar a gente no momento de crise, ela diminui bastante. Então, a gente teve uma crise muito grande ali de dívida externa que a gente não teve em 2014 e não tem agora, né? A gente tem uma dívida externa baixa. Mas a gente tem uma vulnerabilidade externa que estava presente em 2002, estava presente em 2014 e está presente hoje, que é o déficit em conta corrente. Então, tudo que a gente produz e consome do mundo, a gente é deficitário. Então, por mais que a gente exporte petróleo, soja, a gente importa muito carro, máquinas, equipamentos, derivados de petróleo e importa serviços como fretes, seguros e toda a economia digital que a gente conhece, né? Pagamento de ChatGPT, por exemplo. Netflix. Então, tudo isso são recursos que a economia, residentes brasileiros mandam para fora todo ano em dólar, né? Essa conta, ela precisa... Compra de criptomoeda. Compra de criptomoeda. E essa conta, ela precisa ser fechada, né? Então, você está mandando dólares para fora, com essas compras, você precisa, de alguma forma, pagar esses dólares, né? E como a gente não produz dólar, então, no fundo, a gente precisa alguém para financiar a gente. Quando a gente olha para as crises de 2002 e 2014, a gente estava rodando naquele momento com déficits em conta corrente elevado como a proporção do PIB. A gente mostra isso no nosso paper. Em 2002 estava ali em torno de 4% do PIB, ali na crise de 2014 também 4, 3,5% do PIB, ou seja, naquele momento a gente precisava de 3% do PIB para financiar o nosso déficit de conta corrente, né? Hoje, se você pegar aí os 3, 6 meses na margem, a gente está ali por volta de 3% do PIB. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Por que é uma vulnerabilidade? Porque, no fundo, quando você está em momento de crise, Rui, ninguém quer emprestar dinheiro para o país, né? A disposição para emprestar dinheiro para o país diminui bastante. Então, no fundo, o país ele fica devendo dólares, né, para fechar esse déficit de conta corrente. Então, ele precisa diminuir todas essas compras que ele faz do mundo para não precisar tanto ali do investidor internacional. Então, tem dois caminhos, né? Desvalorizar a moeda ou reduzir a atividade econômica, em caso reduzir importações. Né? E se eu comparo as crises de 2012 e 2015, quanto você reduziu de importação, ou quanto você teve que reduzir o PIB, e quanto você teve que desvalorizar a moeda, com a crise atual a gente ainda está muito longe de números como 2002 e 2015, correto, Dani? Exato, né? Então, quando a gente olha o que precisa acontecer na economia e nos preços de mercado para a gente zerar esse déficit de conta corrente, Rui, você precisa de uma desaceleração maior da economia, né? Então, no fundo, a gente precisa de um ajuste de 3 pontos do PIB, que vem com uma moeda mais depreciada em relação ao patamar atual, e também um PIB que contrai, né? Um consumo menor e um investimento menor. Legal, mas isso seria, na verdade, o que a gente chamaria de um equilíbrio ruim, né, Dani? Quer dizer, o governo não faz o trabalho necessário em termos de dar credibilidade para as contas públicas, e aí o ajuste tem que ser feito na marra. Você tem que, na verdade, reduzir a atividade econômica e deixar a moeda andar. Mas se você quiser, se o governo, na verdade, demonstrar vontade de acertar as contas públicas, qual seria o tamanho do ajuste que a gente considera necessário? Tá? E como esse ajuste poderia ser feito? Vamos começar do tamanho do ajuste necessário. Claro. Quando a gente olha as crises passadas, né, hoje o desafio fiscal ele é maior do que era no passado.
a gente tem uma dívida PIB maior, a gente tem o pagamento ali de juros maior também por conta dessa dívida PIB, né? Quanto maior a sua dívida, maior a taxa de juros que os investidores demandam para te financiar. Então, hoje o ajuste que a gente precisa para tentar trazer ali uma credibilidade, né, e estabilizar a dívida está por volta de 3 pontos do PIB, Rui. 3 pontos do PIB, embora pareça muita coisa, só para lembrar, né, Dani, se a gente tivesse mantido a despesa pública crescendo em linha com a inflação desde 2020, provavelmente a gente estaria lá, né? A gente não estaria tendo essa conversa, né? Acho que essa conversa vem justamente do fato de que as despesas crescem muito acima da inflação. E tem pouca disposição hoje, por isso que a gente está gravando esse vídeo, escrevendo esse paper, né? Isso teve origem numa percepção de que há pouca disposição do governo aí por um caminho de ajuste. E como é que poderia ser feito esse ajuste? Quais seriam os 3 componentes ali que a gente poderia dizer que entregariam esses 3% do PIB de superávit primário? Que a gente precisa, que a gente viveu, a primeira metade do século XXI, a gente viveu com superávit primário de 3%. O próprio governo Lula, né, no Lula 1, no Lula 2, ele manteve as contas fiscais em dia com o superávit primário, né? Então, o Lula que a gente está falando hoje já entregou superávit primário no passado, né? Então, o que a gente está falando, né, de onde poderia vir esse ajuste, né? Bom, hoje, Rui, fala muito dos gastos, né? Mas muitas vezes a gente esquece de falar das renúncias tributárias, que são os impostos que o governo deixa de arrecadar para subsidiar algum setor, algum ponto específico, que foi às vezes importante no passado para o crescimento daquele setor, mas talvez hoje não faça tanto sentido e não há uma reavaliação de política. São renúncias, né, em benefício de grupos pequenos, né, e que a população inteira paga. Por essa renúncia. Então hoje a gente indústria automobilística, Zona Franca de Exato. Manaus, coisas do gênero. Exatamente. Então, hoje a gente está falando dessas renúncias da ordem de 4,6% do PIB. É claro que não dá simplesmente para você cortar tudo, porque algumas renúncias fazem sentido ali do ponto de vista econômico e social, né? Mas talvez alguma coisa de renúncia você consiga cortar, talvez um ponto do PIB. Então, de onde poderia vir esse outro ponto, né? Bom, talvez de um aumento ali de uma carga tributária de 1%, um ponto do PIB, e de desvincular algumas despesas de forma a crescer mais do que hoje cresce mais que a inflação, para crescer menos que a inflação, como, por exemplo, a Previdência, né? Então, hoje existe um programa do governo de valorização do salário mínimo que está muito ligado a ganhos de produtividade, né? A ideia de valorização do salário mínimo é trazer ganhos de produtividade para o trabalhador. Mas quando a gente pensa em aposentado, né, por construção, o aposentado não tem ganho de produtividade, ele precisa sim recompor o poder de compra dele. Então hoje tem um descasamento nesse sentido, né? Então você dá reajuste de salário mínimo visando o ganho de produtividade para pessoas que estão aposentadas. Então você desvincular, por exemplo, o salário mínimo de benefícios sociais e de previdência também geraria um ponto do PIB. Então poderia ir-se por esse caminho. Desvincula um pouco, né? Daí você, de outra maneira, libera um pouco dessas desonerações e aí você faz um pacto, né, social e diz assim, olha, eu estou entregando 2/3 disso via despesa e eu vou precisar de um pouco de aumento de impostos para a gente poder fechar essa conta de modo geral e levar esse superávit de 3%. Isso certamente faria com que a taxa de juros reais no Brasil provavelmente, né, pudesse trabalhar num patamar mais baixo, e aí você começa a trabalhar num cenário em que você pode ter essa convergência da dívida. Eu acho só importante mencionar, Dani, isso é bastante importante, se a gente não fizer esse ajuste, quem paga essa conta? Assim, no final das contas, quem acaba pagando, né, toda essa conta, ela recai sobre a população de uma forma geral. Então, quando a gente fala de ajuste, né, a gente está falando de depreciação de câmbio, que gera inflação, e também queda de PIB. Mas no fundo, Rui, a gente sabe que as camadas mais pobres da população são mais vulneráveis. Elas são mais vulneráveis à inflação de alimentos, elas têm menos capacidade de se proteger da inflação. E infelizmente também são as primeiras pessoas a sofrerem quando tem um revés no mercado de trabalho, né? Então, no fundo, a população, de uma forma geral, paga, mas principalmente a camada mais humilde da população. Não, porque as pessoas não percebem isso, mas a camada mais humilde da população é a mais exposta ao dólar. Porque o que a gente está falando é o seguinte, se você não fizer o ajuste, você vai ter que entregar principalmente via moeda. A maneira que você vai ficar mais pobre enquanto país é a sua moeda desvalorizando, porque as contas externas vão ter que fechar e
dessa maneira, a maneira das contas externas fechar é menos PIB, né, e desvalorização da moeda. Isso pega o quê? Pega principalmente os itens dolarizados. E o que a população mais pobre normalmente tem que consome? Alimentação, que é tudo dólar. Tudo dólar. Qualquer boi é dólar, açúcar soja é dólar, soja é dólar, milho é dólar. Né? Frango é milho, que é dólar. E transporte, ela tem que se transportar para trabalhar, né? E gasolina, petróleo é dólar. Né? Então você pega essa parcela da população, que é o chamado CRB em reais, né? Que é os commodities em reais, e ela sofre essa inflação e já está contratada uma inflação alta para esse grupo para o ano que vem, só pela desvalorização do real até agora, né, Dani? Exatamente, né? Então a gente está vindo, Rui, de um ambiente de um emprego bastante pujante, né? A taxa de desemprego está nas mínimas históricas, e de uma inflação que ainda, apesar de acima da meta, né? O Banco Central escreveu a carta recentemente reconhecendo isso, ainda está uma inflação relativamente baixa. Mas essa inflação, Rui, ela ainda não capturou toda a depreciação da moeda que a gente está vendo, que potencialmente talvez a gente veja caso você não tenha uma retomada da confiança, né? Então, a gente ainda vai ver a inflação piorando nos próximos meses, essa é a nossa visão. Perfeito. E vamos aqui torcer para que o nosso governo, né, que Brasília, de modo geral, opte pelo bom equilíbrio, né? Em que, na verdade, como o fio ali do filme do Feitiço do Tempo, que ele optou, na verdade, depois de tanto tempo repetindo a mesma sequência, né? Todo dia ele repetia a mesma sequência, ele não conseguia progredir, onde ele percebeu que ele conseguia progredir, né? E gradualmente saiu, né, do loop eterno de crises dele, né, e ele conquista até a menina que ele queria no final do filme, tá? Ele consegue o sucesso dele ali no final do filme, tá? É o nosso desejo para o nosso país, começando 2025, tá? A gente vai começar com a nossa sequência de Kiné Insights, esse é só o primeiro, vai ali no blog da Kiné, você vai achar ele, tá? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá? Olha lá, LinkedIn, tá? O nosso Instagram, Kiné Investimentos, você vai ali no nosso grupo do WhatsApp, Kiné Investimentos, tá? Nosso YouTube, tá? Esse canal do YouTube, gostou do vídeo? Deixa o like nesse canal, assina a gente, tá? Kiné Investimentos, recomenda para os seus amigos, porque a gente quer levar essa mensagem certamente para mais pessoas, e nosso desejo aí de um grande 2025 para todos nós, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, Dani. Obrigada a todos, obrigada, Rui.